Você sabia que na cidade de São Paulo existe uma lei de incentivo à cultura e ao esporte chamada PROMAC? Isso quer dizer que os empresários da cidade podem patrocinar projetos culturais e esportivos da cidade de São Paulo. Vamos falar mais sobre isso. Olá, arteiras e arteiros! Esse é o canal da companhia O Que de Teatro com Bonecos, companhia premiada na Ásia e na Europa. Para quem está procurando um conteúdo para gestores culturais, produtores e artistas independentes, já peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser lembrado dos novos vídeos e dê like e compartilhe, porque isso ajuda o canal a crescer e a chegar a mais pessoas que, assim como você, procura esse conteúdo na internet. Hoje nós vamos falar sobre o PROMAC, uma lei de incentivo à cultura que existe na cidade de São Paulo e que foi criada pelo então, na época, vereador André Matarazzo. E para falar dessa lei, ninguém melhor do que a própria pessoa que criou. É isso mesmo, eu convidei o André Matarazzo e ele vai vir aqui hoje para contar para nós sobre essa lei. Boa tarde, André, tudo bom com você? Boa tarde, prazer te ver. Para mim é um prazer aqui estar com você, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite, principalmente para falar de alguma coisa tão importante na transformação das pessoas e na formação das pessoas como a cultura. Muito obrigado você também por dispor o seu tempo e falar um pouco dessa lei que começou ainda, né, está engatinhando aqui na cidade de São Paulo e temos certeza de que ela ainda vai ter uma vida muito longa aqui na cidade e vai ajudar muitos patrocinadores e projetos culturais. Fala um pouquinho então pra gente o que é esse PROMAC que você trouxe para a cidade quando você era vereador. Pois é, o PROMAC, ele veio, quando eu fui secretário de Cultura do Estado, eu lidei um bom tempo com o PROAC, que é a Lei de Incentivo ao Estado. Quando eu fui ministro de Comunicação do Fernando Henrique, estava na minha pasta a Lei Rouanet, que era a Lei de Incentivo à Cultura. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque eu vi nesses dois níveis de governo, tanto federal como estadual, que o acesso a essas leis era muito difícil para o pequeno produtor cultural. E quando eu vim para a cidade, a minha obsessão sempre foi a cidade, e conheço muito a cidade de São Paulo, conheço a periferia. Eu, quando secretário de Estado, fui que implantei as fábricas de cultura na cidade, as 10 fábricas de cultura que viram aí. Com isso, eu conheci o enorme potencial e a enorme produção cultural que existe na cidade de São Paulo. E o que a gente vê que acontece em São Paulo? Você tem toda essa produção na periferia, principalmente, uma grande produção, muitos artistas, muita gente talentosa. Mas as empresas grandes acabam só a periferia de São Paulo. Quando eu criei o PROMAC, foi visando justamente o pequeno produtor cultural, o artista diretamente ele, ou a pequena produtora, ele tivesse, pudesse também ter acesso ao pequeno comércio ou ao médio comércio que existe em São Paulo, não só no centro, mas também na periferia de São Paulo. Por quê? Porque ele uma lei voltada, obviamente, o imposto principal da prefeitura, os impostos principais são o IPTU e o ISS. Então, o comerciante normalmente paga o IPTU. E você tem aqui em São Paulo, trabalhando muito, as empresas construtoras, e as construtoras têm muito ISS para pagar e muito interesse em promover a atividade cultural. Então, vamos lembrar que São Paulo, na periferia, tem 52 teatros, que são os teatros que estão nos céus, fora os 10 das fábricas de cultura. Então, são 62. Imagina que bacana se você pudesse ter uma produção cultural local para ocupar esses teatros de manhã, de tarde e de noite, com produção infanto-juvenil de dia e à noite. Bom, se um dia for prefeito, esses teatros vão trabalhar todos os dias com produção cultural, que é muito importante. São teatros de ótima qualidade, com 350 lugares cada um. Então, quem tem produção cultural
deve buscar o pequeno comerciante, o pequeno empresário, o médio empresário, porque através deles, através dos incentivos de impostos, eles podem, em vez de pagar para a prefeitura o imposto, pode aplicar diretamente no projeto de cultura. Olha, adorei ouvir essa sua fala do que o teatro tem que trabalhar todo dia da semana, como você trouxe, e com essa proximidade com o pequeno produtor da região. Isso é um discurso que eu já trago, eu nem sabia dessa sua fala, mas é porque eu já fui algumas vezes para a Rússia participar de festivais lá, e é impressionante como os teatros funcionam todos os dias e tem uma presença ativa dos artistas da localidade junto com as comunidades do entorno. É algo que eu tento já há 2 anos, desde quando eu conheci isso lá, trazer aqui para São Paulo, mas ainda há uma forte resistência. São empresas que administram os teatros, a parte técnica, a parte administrativa, a parte de manutenção, de limpeza, de segurança, e acaba virando só uma vitrine. E eu acho que, como você disse, o teatro ele tem uma grande importância de se criar um convívio ali cultural e social nos bairros, como tem tantos teatros aqui em São Paulo que passam a maior parte do tempo vazios. Parabéns aí, muito obrigado por trazer essa ideia aí para um dia quando o senhor for perfeito, adorei. E o que a gente pode falar sobre quem pode patrocinar? Como você disse, o pequeno produtor, o artista da periferia. Tem mais alguma especificidade para ser proponente do PROMAC? Não, tem que ser um artista, tem que ter um bom projeto, vamos dizer, porque tem uma comissão que julga e analisa os projetos. Aliás, quem é uma boa especialista nisso até é a Aline Torres, que conhece, é uma amiga minha, trabalhou comigo na Secretaria de Cultura do Estado, é competente nisso, sabe bem o quanto é rigoroso o critério. Agora, o critério para os projetos da cidade tem que levar em conta os valores e as características dos bairros e da nossa cidade. Então, qualquer um pode propor, desde que sejam projetos interessantes. Eu me lembro que São Paulo, uma das coisas que me entusiasmou muito, uma vez eu era secretário de Cultura do Estado, me levaram para conhecer o Festival de Cinema da Zona Leste. Eu achei aquilo o máximo que São Paulo poderia ter, um negócio importantíssimo no desenvolvimento. Então, você pode aproveitar, eu digo, talento tem, projetos de vídeo, projetos de cinema, projetos de teatro, projetos de pintura, por exemplo, de grafite, enfim, das várias áreas da cultura, eles se enquadram dentro do PROMAC. A ideia é que a ideia, quando foi feita, é que fosse bastante abrangente, então todas essas performances, vamos dizer, estão enquadradas, artes plásticas, todas as modalidades de cultura podem ser apresentadas. Eu acho que isso é muito importante, divulgar ao máximo o PROMAC para que ele tenha uma demanda grande. Agora, a prefeitura precisa destinar dinheiro para ele, né? E isso, gente, cultura não é gastar. Cultura é investimento. Você quer investir em pessoas, você tem que investir em cultura. Os empregos do futuro estão todos ligados à cultura, porque o emprego vai depender da criatividade da pessoa. E a cultura tem tudo a ver com o desenvolvimento da criatividade. Eu costumo dizer que a educação formal, né, quando a gente vai para a escola, que a educação forma, mas a cultura transforma as pessoas, porque ela abre o horizonte, abre o universo, te ensina novas linguagens, te ensina te desenvolve a sensibilidade, né? É muito importante. Então, eu pessoalmente acho, eu sempre digo, né, nós devíamos ter 2 vertentes na cidade para investimento em cultura, que é a educação através da cultura e a educação através do esporte. Essas 2 vertentes atrairiam muitos jovens para a educação e para essas atividades, que são 2 geradores de renda, tanto o esporte como a cultura, hoje geram renda. Não é só ser jogador de futebol que vai gerar renda, ou como não é só ser artista de teatro.
Quando nós fizemos a São Paulo Escola de Teatro, eu era secretário de Cultura, na São Paulo Escola de Teatro, que tem uma sede no Brás e tem uma sede na Praça Roosevelt. Na São Paulo Escola de Teatro, você vai ver nos editais ou nos chamamentos para aulas, tem aula para ser ator, mas tem aula para você fazer cenários, para você fazer figurino, ser figurinista, roteirista, DJ, uma série de coisas. Então, essas atividades, e a cultura em especial, como o esporte, elas geram emprego e renda. E nós temos que investir nisso. Então, o poder público deveria destinar ao PROBAC um valor substantivo e fazer uma comissão, obviamente, de seleção rígida, mas para poder abranger e estimular a produção cultural na cidade de São Paulo. Eu acho isso muito importante, muito importante. Sempre falo, Rodrigo, que cultura e esporte são as únicas coisas que concorrem com a droga e ganham, porque a cultura e o esporte são dois prazeres maiores que o da droga, e esses não matam. Eu costumo dizer que a cultura ela não deve ser tratada como produto, mas ela deve ser considerada como uma forma de renda de todos os trabalhadores, exatamente isso. Claro. E o ano passado... Não é lazer, né? É emprego e renda, geração de economia, geração de divisas para o país. E criação de uma identidade nacional, né? Porque a gente muitas vezes acaba consumindo muita cultura externa e desvalorizando a própria cultura de identificação do povo brasileiro. A própria, se você olhar, Rodrigo, São Paulo tem uma cultura e uma identidade, que eu diria mais, que é a identidade paulistana, né? Que a gente fala pouco hoje em dia. Se você pensar, essa cidade foi feita, ninguém veio para São Paulo atrás de qualidade de vida. Todo mundo que veio para cá veio para construir uma vida. Então, o DNA do paulistano tem o trabalho. Porque vieram os imigrantes no final do século XIX, depois vieram também orientais, né, durante as guerras, vieram os nordestinos na década de 60 e 70, todo mundo para fazer a sua vida, para construir uma vida em São Paulo. Essa é a nossa identidade, que pouco se fala hoje em dia. Depois você tem uma outra coisa muito bacana que a gente tem que valorizar em São Paulo, a identidade cultural dos bairros. Você vai, o cara que está na Moca, ele se acha moquense. O cara que mora na Lapa, ele é lapiano. E o cara que está lá em São Mateus, ele não quer sair de lá, ele gosta de onde ele está, ele quer ver a economia da região dele girar e funcionar. E você tem em cada um desses lugares marcas muito fortes que poderiam ser valorizadas através de projetos culturais. Isso é uma coisa que tem que fazer. Por exemplo, as festas das nacionalidades aqui, que você tem as festas dos italianos, tem as festas dos lituanos lá na Vila Zelina, você tem a festa dos Açores na Vila Carrão, né? Você tem dos japoneses em Itaquera, festas lindíssimas, festa das cerejeiras no Parque do Carmo. Então você tem de norte a sul, de leste a oeste na cidade, nas regiões da cidade, coisas interessantíssimas. Por exemplo, eu faria um projeto cultural lá no Jardim Helena, na zona leste de São Paulo, tem a Fazenda Biacica, a antiga Fazenda Biacica. Aquilo é maravilhoso, você imagina, Rodrigo, é uma antiga capela de 1670, 1682, que foi transformada em casa por um quê? Por um imigrante português. Então tem uma azulejaria linda, virou uma chácara, depois foi abandonada, e quando eu estava na secretaria, pedi para o Serra desapropriar, e hoje é um parque. Mas imagina você fazer a história daquilo lá. Então, a história de São Miguel, a história da Capela de São Miguel, toda restaurada, por exemplo. Então você tem coisas maravilhosas de São Paulo, na Zona Sul, Parelheiros, a Cratera de Colônia, espetáculo, uma coisa que vem gente do mundo todo para ver. E os paulistanos não conhecem, né? Nem os paulistanos. Então, nós devíamos fazer esses projetos culturais e estimular os projetos culturais até para que os paulistanos conheçam São Paulo. E nós fixarmos a nossa identidade. Outra coisa que tem que ser feita em São Paulo com urgência, é importante. Nas fábricas de cultura, nós fizemos aqueles estúdios de gravação.
Eu acho que a gente poderia fazer mais uns 10 estúdios de gravação pela cidade também para facilitar a vida dos produtores culturais, porque gravar é uma coisa que requer equipamento, é uma coisa um pouco mais cara. E nós poderíamos colocar, tanto nos centros culturais, espaço físico é fácil, dentro de um céu, em algum lugar, você ter esses estúdios, porque também isso facilitaria muito a gravação de música, né, sem dúvida, e estúdios também para a parte de fotografia digital, enfim. Eu ainda vou fazer um concurso na cidade de desenho, por exemplo, desenho de videogame. Isso é o máximo, isso é uma modalidade artística maravilhosa e que eu tenho que a juventude gosta e faz, né? Então você vê, por isso que eu fiz o Promac, porque tem muita coisa a ser explorada em São Paulo que não é feito. Por quê? Porque para o pequeno produtor falta hoje recurso, ele não tem recurso. E os recursos de Lei Rouanet e Lei PROAC acabam indo só para os grandes, que têm capacidade, inclusive o PROMAC, eu desburocratizei ele muito, porque aí me falavam, não, mas é só Xerox. Não, só Xerox não, custa caro o Xerox. Um projeto do PROAC, por exemplo, de tanta cópia, custava 600, 700 reais. Só o projeto, isso não tem cabimento, não tem cabimento. 700 reais você produz coisas, imagina. Pode gastar em Xerox para entregar para a burocracia papel. Então, eu acho que agora precisa pôr dinheiro no Promac, e bastante, que é para estimular esse pequeno produtor cultural. Você vai ver quantos jovens nós vamos descobrir em São Paulo que tem um talento escondido, que precisam só aquele micro empurrão para o cara assim, brilhar num futuro promissor. E quando ele brilha, quantas pessoas ele ajuda em volta, Rodrigo? Esse é o ponto também, porque um DJ de sucesso, ele vai precisar ter um motorista para ele vai ter que precisar um empresário para ele, vai ter uma série de coisas no entorno dele que ele vai precisar. Então, nós temos que olhar a cultura sob esse aspecto, como dos grandes geradores de renda da cidade para os pequenos produtores, para os produtores e para os jovens. Jovem hoje em dia, já da sua geração, não é que nem a minha geração, o cara estudava porque queria ser advogado do Banco do Brasil, o outro queria ser engenheiro da Ford, etc. O jovem de hoje, ele quer criar, ele não quer ter patrão. E vou dizer o seguinte, esse pensamento é o pensamento que foi o pensamento do meu bisavô Francisco Matarazzo. Ele sempre, até o dia que morreu, ele dizia que se orgulhava por nunca na vida querer ter um patrão. E ele foi o maior empreendedor que o Brasil já teve no século XIX, século XX. Por quê? Veio do nada, mas foi lá, foi correr atrás do sonho dele, que é isso que o jovem quer fazer hoje. E os sonhos são diferentes. O sonho é empreender na cultura, inclusive. Exatamente. Lembrando dessa questão do orçamento, o Promac aqui na cidade de São Paulo, o QDQ foi uma das primeiras companhias, a minha companhia, a aprovar um projeto no Promac, e a gente não conseguiu captar exatamente por esse baixo recurso. Quando a gente foi entregar a carta do patrocinador, já havia acabado o recurso, isso em meados de maio ou junho do ano passado. Não houve um outro aporte do governo e esse aporte na cidade de São Paulo foi 3 vezes menor do que uma lei semelhante na cidade do Rio de Janeiro. É uma vergonha o que foi destinado ao Promac. Uma vergonha não tem cabimento, porque eu digo isso que eu falo, você quer olhar uma cidade moderna, a cultura está sempre em primeiro lugar, vê as grandes cidades do mundo, né? Aqui em São Paulo, fica falando que é a grande cidade do mundo só por causa da gastronomia, que bobagem. E agora se fala que é a capital da cultura, não? Pois é, imagina, e você vê por outro lado, você vai ver Londres. Por que todo mundo vai para Londres? Para ver os museus, para ver os teatros, para ver cinema. Por que todo mundo vai para todas essas grandes capitais? Muito por causa da cultura. Né? E São Paulo tem tudo para... Agora, a cultura não pode ficar restrito aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, no Itaú Cultural e mais 2, 3 lugares só. Porque você tem a cidade inteira para explorar e a cidade inteira para mostrar essa criação cultural que nós temos aqui para o mundo todo.
para valorizar a nossa cidade. Essa é uma das formas de valorizar, mostrar a diversidade cultural que nós temos aqui. Todos os tipos de cultura, porque tem influência de todas as nacionalidades que vieram para cá, e estrangeiros e de todos os estados que estão aqui em São Paulo, pessoas que vieram de lá trazendo seus costumes, seus usos, sua música, enfim, e sua cultura. Sim, eu só deixar claro também que o PROMAC ele aceita o proponente pessoa física e pessoa jurídica. O pessoa física pode propor um projeto e a pessoa jurídica pode propor até 2 projetos por ano. Vamos falar um pouquinho do patrocinador, daquele que pode fazer o aporte. Existe algum teto de faturamento ou não? Como que funciona para a empresa, o empresário que está vendo o vídeo e quiser se tornar patrocinador do PROMAC? Não, não tem teto de faturamento. Eu não me lembro muito bem os regulamentos, mas o fato se tem teto, não tem teto. Mas o PROMAC ele é mais para empresas médias e pequenas, mas serve para as grandes também. Porque as construtoras, por exemplo, que estão construindo na Zona Leste, poxa, vai patrocinar projetos culturais da Zona Leste, que vai levar simpatia para as empresas. Para a empresa, só tem vantagem. Por quê? Porque em vez dela pagar todo o ISS dela ou o IPTU dela para a prefeitura, ela pode pegar uma parte desse ISS, 2%, se não me engano, enfim, um percentual, e direcionar para um projeto cultural que ela acha interessante na região dela e associa o nome dela a isso. Se eu fosse abrir o supermercado na Zona Leste, na Zona Sul, eu, por exemplo, patrocinaria projetos nessas regiões que atrairiam clientes, que veriam que é uma empresa que está lá ajudando os seus moradores, fazendo a economia local girar. E aí que eu falo das empresas pequenas. Quantas lojas de material de construção que não podem investir em propaganda na televisão, mas podem, como elas pagam imposto, põe aquele pouquinho que der, bota num projeto cultural, juntem-se, a loja de material de construção do bairro, mais o armazém, mais o posto de gasolina, 4, 5 empresas, pequenas que sejam, se todas elas puserem aportarem, fizerem um consórcio, vamos dizer, e aporta num projeto específico, poxa, você vai ter o dinheiro para aquele projeto, da região, prestigiando a região onde a empresa está atuando e o projeto cultural divulgando essas empresas por todos os lugares que eles andarem. O que a gente tem que fazer, Rodrigo, um dia que eu for prefeito, é a prefeitura fazer essa interlocução e essa distribuição, no sentido de... Porque, por exemplo, é bacana você arrumar patrocinadores da Zona Sul para um projeto cultural, mas que esse patrocinador sabe que o projeto cultural vai ser apresentado na Zona Norte, por exemplo, para levar o nome da empresa para outros lugares. Então, isso dá para o poder público fazer como? Estimulando o rodízio e a utilização de todos esses teatros que existem, porque um teatro, você sabe, que dá para fazer uma peça de teatro, dá para fazer palestra, dá para fazer cinema, dá para fazer exposição de fotografia, dá para fazer o que você quiser, em termos culturais, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Para as empresas pequenas, é bom porque o PROAC é fácil. Então, o que eu digo para uma padaria, poxa, padaria a gente sabe que tem receita grande, mesmo das regiões mais longe, ela tem receita e paga imposto. Tem condições ela patrocinar projetos culturais. É só pegar um projeto que interesse a ela e fazer um processo que o próprio produtor cultural vai ajudar a empresa a fazer esse processo, o projeto, a entrar com o projeto na Secretaria de Finanças. No Estado, eu tinha conseguido fazer pelo site, o cara fazia, não precisava nem ir na Secretaria. Nós temos que conseguir que o PROMAC também faça assim. Essa Secretaria de Cultura, Rodrigo, é uma secretaria que, a meu ver, esse ano o orçamento dela estava em torno de 600 milhões, 400 ou 500 milhões. Uma metade deve ser para o custeio da própria secretaria. Depois eles contingenciam o dinheiro. Para mim, Secretaria de Cultura tem que ter mais de 1 bilhão de orçamento e ele tem que ser executado de cima a baixo, inteiro. Tem que gastar esse dinheiro em bons projetos, no PROMAC, em editais também,
e em programação em todos esses teatros, porque na hora que você leva a cultura para esses teatros, uma cultura já profissional, também você estimula novos produtores e ensina a cultura para as pessoas. Eu acharia maravilhoso os pequenos empresários, a gente teria que fazer uma cartilha para distribuir no comércio, nos serviços, nas pequenas indústrias de São Paulo, para mostrar as vantagens do PROAC, como é fácil aderir e o bem que eles estariam fazendo à cidade. E a eles mesmos, né? Você acabou até adiantando um pouquinho da próxima pergunta, que eu contatei alguns patrocinadores, tanto do Promac quanto do PROAC ICMS, e senti na maioria deles um receio. Eu vou falar o português claro, como costuma se dizer, que há um medo de fiscalização dos impostos da empresa para aquela empresa que se torna patrocinadora. A pergunta é, isso é um mito ou é verdade? Não, mito. Mito, ao contrário, porque o imposto é do Estado. Se o PROAC não quiser, não tem como fiscalizar através do PROAC, porque ele faz o cálculo em cima do que ele recolhe. Ele não vai conseguir falar que ninguém vai ver que ele recolheu mais e pagou menos imposto, porque é um percentual da guia que ele entrou na secretaria. Não tem como acontecer isso, nem tem porquê. Não, é mito, puro mito. Não tem nada a ver. Eu, pelo menos, acho que as empresas passam a ser até bem vistas pelo poder público, né? Porque estão ajudando a cidade, estão usando uma lei que o próprio poder público criou. O prefeito sancionou a lei que eu fiz na Câmara dos Vereadores. Sim, eu concordo plenamente, mas é bom ouvir de quem criou a lei, porque ainda há um receio muito grande do médio e pequeno empresário sobre essas questões. E uma outra que foi uma dúvida que chegou de um contador para mim, o empresário que ele paga o imposto numa taxa, numa única parcela anual, em janeiro, como ele faz para ser patrocinador de um projeto? Eu não saberia te dizer porque eu não sou contador, mas é só ver a regra do Promac, dá para saber e dá para fazer isso daí. Porque ele pode fazer por estimativa do ano seguinte, mas tem jeito, com certeza tem jeito. Ela é muito fácil. Você falou uma coisa no começo, você vê que, inclusive, pessoa física pode fazer também, que já foi feito diretamente para isso, quer dizer, foi feito para ser fácil e acessível, tanto para quem quer apoiar, como para quem precisa do dinheiro. Né? A pessoa física pode ser patrocinadora também, né? Então, é fácil para o patrocinador e é fácil para o produtor. Para os dois, e tem que ser fácil para os dois, porque senão, cá entre nós, a empresa já tem tanta apurrinhação, que se você for criar um problema a mais para ela, ela prefere pagar um imposto lá na secretaria, que já está pago e pronto, né? Então, era uma coisa feita fácil, mas a gente pode até olhar, você me chamou a atenção, até vou olhar para ver como foi feita a regulamentação, se não dificultaram ele, para a gente tentar propor aí, facilitar a vida das pessoas, que o objetivo é esse, desburocratizar ao máximo. Não é só o PROAC, nós temos que desburocratizar ao máximo tudo no poder. É tirar o Estado do cangote do cidadão. O Estado é para ser um facilitador e não um complicador e um peso na vida do cidadão. Essa cartilha que você falou que os patrocinadores precisam ter, realmente precisam, porque há uma grande dúvida do comerciário, do pequeno empresário, sobre como, e dessa questão da segurança de como virar patrocinador. É importante mesmo. Eu vou até sugerir para uma das OSs ver se faz isso daí, faz a cartilha, porque para as OSs é bom também. E uma última pergunta que eu tenho aqui é um pouco de uma provocação de um pensamento. Se a gente consegue trazer essa verba do imposto para a Secretaria de Cultura, por que essa opção do contato do produtor direto com o empresário e não que esse dinheiro vá para um orçamento da Secretaria de Cultura para que ela possa lançar editais para as pessoas se cadastrarem e terem seus projetos aprovados? Por que o contato direto, né? Sim, por que fica essa... Porque o Promac é uma lei muito nova, né? Mas a gente vê, por exemplo, na Lei Rouanet, que é a mais antiga, que acaba, o que foi o que você disse, o pequeno proponente acaba não conseguindo mais o acesso com as grandes empresas, que já fecham ali
os pactos com os grandes produtores e acabou a verba. Muito grandes, exatamente. Por isso que o PROMAC foi feito. Eu, por conhecer as duas leis e vi o perfil das empresas. Você sabe que o PROAC, por exemplo, aí estamos falando do PROAC, do Estado. O que abriu, para onde abriu, serviu o PROAC? Para as médias empresas, por exemplo, no interior de São Paulo, que tem aos montes de empresas, né? E aos montes. Não tinham ideia de Lei Rouanet, não conseguiam ter acesso à Lei Rouanet. Empresas que são chamadas médias, mas são de porte enorme, né? E começaram a usar o PROAC, próprio agrobusiness, que não conhecia isso daí. É a mesma coisa o PROMAC, ele é feito, agora precisa ter dinheiro, precisa ter fundo, é feito para o pequeno produtor. Aliás, ele deve limitar o tamanho dos projetos, para não concentrar também, que daqui a pouco você acaba concentrando em 4, 5 grandes projetos a verba inteira do PROAC. Não pode. Ela é para ser pulverizada para projetos das diversas regiões da cidade de São Paulo. Olha, muito obrigado. Eu acho que a gente falou até muito além do que do PROMAC. Muito obrigado pelo conteúdo que você trouxe, essa sua visão de importância da cultura na cidade e na sociedade brasileira. Eu, como artista há mais de 20 anos trabalhando com teatro em São Paulo e no Brasil e até fora, fico muito feliz de saber que você tem essa visão. E parabéns aí pela lei do PROMAC. Vamos esperar que cada vez mais ela tenha um aporte maior do governo, para que possa ter mais patrocinadores e mais projetos contemplados por uma cidade tão grande que se diz a capital da cultura no país. Rodrigo, nós temos, para ela ser a capital da cultura, nós vamos fazer as 70 bibliotecas que existem na cidade se modernizarem e ser centros de cultura e leitura. Não precisa ser só biblioteca. Ela pode ser centro cultural para ter atividade permanente. São 70, imagina. 6 centros culturais, 60 teatros, tudo isso tem que estar lotado de atividade das 10 da manhã até a meia-noite, tem que ter atividade. A cultura está aí para isso, para ser usufruída por todo mundo, tem que ser produzida pela cidade e usufruída pela cidade, para formar os cidadãos. Ela é parte essencial da formação do cidadão. Então, cultura é investimento. As empresas deveriam correr atrás de PROMAC e o poder público botar dinheiro no PROMAC. E muito obrigado, Rodrigo, pelo convite para falar de um tema que, para mim, é muito caro. Eu adoro esse assunto e acho que a grande saída para a nossa cidade, para o jovem da nossa cidade, é através da cultura e do esporte. Não tenho a menor dúvida disso. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado também por ter aceito o convite. O canal vai estar sempre aberto. Vou deixar suas redes sociais na descrição do vídeo para quem quiser acompanhar aí o seu trabalho também, tá bom? Muito obrigado. Abração. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Esse vídeo foi muito além do PROMAC. E para quem quiser saber mais sobre o André Matarazzo, vou deixar as redes sociais dele na descrição do vídeo. Também o link do site do PROMAC para quem já quiser se inteirar como se cadastrar como proponente, como empresário e para mandar os projetos, tá bom? Lembrando que está rolando o Seminário do Motigi toda segunda de agosto, às 8 da noite. Corre para lá então, que hoje está rolando a segunda mesa. Maiores detalhes nas redes sociais do Motigi. E lembre-se, a rede tá cheia de fake news. Tchau!